Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 28 de julho de 2019. Empresária ignora até explica casamento com ela mesma feliz sozinha. A empresária Jussara Couto, de 38 anos, chamou a atenção na última semana por se tornar a primeira pessoa a ter um casamento sologâmico no Brasil, ou seja, a se casar com ela mesma. A cerimônia aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Jussara conversou com o delas e disse que a vontade de protagonizar um casamento sologâmico surgiu em 2018, depois de atingir um certo nível de maturidade. O pensamento, entretanto, começou a ser colocado em prática em janeiro deste ano. Eu compreendi que eu sou uma mulher forte, uma mulher feliz, que eu posso ser feliz sozinha, explica. A mulher conta que sempre emendou um relacionamento no outro, e que isso também a levou a considerar ainda mais a ideia de se casar com ela mesma. Nunca tive a oportunidade de estar comigo, e nesse último ano eu estive muito comigo. Aí me veio essa vontade de celebrar, sabe, de comemorar, complementa ela. Não foi uma desilusão amorosa que a levou a se casar sozinha. De acordo com ela, o que ocorreu foi um aprendizado entender que o padrão de que relacionamento é para sempre não funciona para todos. Eu sempre entrei nos relacionamentos achando que tinha que ser para sempre, e quando eu vi que não era para sempre eu me senti um pouco fracassada, e tinha medo de ficar sozinha. Então, nesse último ano, eu descobri que relacionamento não tem que ser para sempre. O que tem que ser para sempre é o amor que a gente tem por nós, afirma a empresária. Os relacionamentos vêm e vão, mas o ideal é que a gente já entre em um relacionamento se amando, até para poder dar amor. A gente tem que ser completo, não tem que procurar ninguém para completar a gente, continua a mulher. Para ela, esses fatores fizeram a diferença na tomada de decisão. Eu compreendi isso, eu sou uma pessoa completa, feliz sozinha, e que quando vier alguém para estar junto, essa pessoa vai vir só somar. Esse desejo de se casar e celebrar o amor próprio despertou o espírito empreendedor da amiga Dani Cerqueira. Ela tem um olhar muito mais comercial do que o meu, ela tem um olhar de criar ideias, de colocar em prática as coisas, e sugeriu que a gente fizesse disso algo que fosse profissionalmente interessante para a gente, diz Jussara. As duas descobriram que esse tipo de casamento já existia fora do país, sendo comum nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo. Decidiram, então, criar a Eu Comigo Eventos. Segundo Jussara, a empresa nasceu com o objetivo de realizar casamentos sologâmicos pelo Brasil afora, falar sobre o amor próprio e ajudar e inspirar pessoas no processo de se amar e nesse encorajamento de assumir isso perante a sociedade. Jussara Couto esclarece que são poucas as diferenças entre um casamento tradicional e um sologâmico. Não tem noivo, o resto a gente pode fazer tudo igual, conta. Além disso, esse tipo de casamento não tem validade jurídica, ou seja, é um ato simbólico. É a celebração do amor por você. Não é um casamento que pode ser feito em cartório e nem dentro de uma igreja, por exemplo, acrescenta a empresária, enfatizando que ele não anula a possibilidade de se casar com outra pessoa. Depois do casamento da empresária com ela mesma, o tema foi amplamente abordado nas redes sociais, e a mineira destaca que aumentou a procura por essa cerimônia. O perfil geral, segundo ela, são mulheres e o público LGBT. Contudo, Jussara ressalta que todos podem ter um casamento consigo mesmos, inclusive pessoas que já estão em um relacionamento. Pessoas compreenderam que elas podem ser felizes sozinhas ou que, às vezes, nem precisa estar sozinho, pode ser uma pessoa que já seja casada ou que queira se casar ainda.
realmente não tem a ver com o outro, mas tem a ver com a gente mesmo, o momento de vida que a gente está passando. É algo muito individual, pontua. Depois da cerimônia de casamento sologâmico, a empresária afirma ter recebido muitas mensagens, tanto positivas quanto críticas, mas diz que evita olhar os comentários. Os comentários positivos eu recebo via WhatsApp e até pelo meu Instagram mesmo, pessoas me parabenizando, pessoas compartilhando do mesmo momento de vida que eu ou pessoas que se admiraram e querem saber como eu cheguei a esse ponto, celebra ela. Os negativos eu procuro não ver. Respeito, cada pessoa tem uma opinião. Não me incomoda os comentários negativos porque eu sei que eu sei o que eu estou fazendo, sei da minha essência, e para mim é isso que importa. O que me importa hoje é minha opinião, destaca a mulher. Existe uma tendência de se acreditar que o amor a si mesmo não passe de puro egoísmo, narcisismo e até vaidade. Porém, na realidade, tais atitudes não revelam o auto-amor, mas deixam transparecer que no íntimo daquele que assim se comporta talvez esteja prevalecendo o medo, a insegurança ou uma necessidade de autoafirmação, em razão dos conflitos e carências que ainda carrega. De fato, o egoísmo é um sentimento de autossatisfação doentia, que faz com que o seu detentor tenha olhos somente para si, agindo exclusivamente em benefício próprio. E o egoísta não se ama, mas ama a posse, gosta das coisas e das pessoas, na medida em que elas atendam suas paixões e necessidades desequilibradas. Assim sendo, quando diz que ama, não o faz verdadeiramente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade e ele neutraliza todas as outras qualidades. Mais adiante no mesmo livro os Espíritos nos esclarecem como nos livrar do egoísmo. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. E o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais que dos outros.
que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem, sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não o reconhecem. E a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus, a eles sobretudo está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo será posto de lado. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.